Dizem que certas histórias nunca deveriam ser contadas, mas hoje você vai ouvir uma delas. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. Prepare-se, o medo está à espreita. Em janeiro de 1949, em uma casa comum nos subúrbios de Maryland, um garoto de 13 anos começava a viver algo que o tornaria parte de um dos casos de exorcismo mais famosos da história. Para protegê-lo, seu nome real nunca foi revelado. A Igreja Católica passou a chamá-lo apenas de Roland Doe, ou Robbie. Roland era muito ligado à única pessoa que realmente o entendia, sua tia, Harriet. Ela era espiritualista, interessada em mediunidade e teria ensinado o garoto a usar um tabuleiro Ouija. O Harriet morreu repentinamente. Roland ficou devastado. Poucos dias depois, coisas estranhas começaram a acontecer dentro da casa. Arranhões nas paredes, passos no corredor, pingos de água surgindo do nada, imóveis vibrando. A família, inicialmente cética, começou a temer que Roland estivesse tentando chamar a tia de volta. Logo, a atividade mudou de lugar. Passou da casa para o corpo de Roland. A mãe relatou que a cama do garoto sacudia violentamente, que objetos voavam pelo quarto e que Roland acordava com arranhões formando palavras. Ele falava com voz profunda e agressiva, completamente diferente da dele. Médicos foram chamados, psicólogos foram chamados. Nada explicava o que acontecia. A família, sem respostas, procurou ajuda religiosa. O reverendo luterano Luther Miles Schulze aceitou observar o menino. Durante uma noite inteira, ele testemunhou Roland e viu o menino entrar em transe, falar idiomas desconhecidos, ficar extremamente forte a ponto de vários adultos não conseguirem contê-lo. Assustado, o reverendo escreveu um relatório formal recomendando um exorcismo católico oficial, já que a Igreja Católica tinha protocolos específicos. O padre católico Edward Albert Hughes iniciou o ritual, mas durante o procedimento, Roland conseguiu quebrar uma parte da cama, transformando em uma lasca de madeira afiada, e com força improvável para um garoto de 13 anos, ele atacou o padre, ferindo gravemente o braço do sacerdote. O exorcismo foi interrompido e a família, agora apavorada, levou o menino para St. Louis, onde moravam parentes. Os padres jesuítas Raymond Bishop e William Bordner assumiram o caso. Eles registraram tudo em um diário de 30 páginas que vazou para a imprensa décadas depois. As anotações incluem a cama se movendo sozinha, Roland falando frases latinas que nunca tinha aprendido, a palavra hell aparecendo riscada no peito do garoto, uma voz gutural repetindo insultos, cheiros fortes e inexplicáveis no quarto. E durante vários dias, Roland ficava calmo, mas à noite entrava em estado agressivo e gritava, rosnava, e era necessário amarrá-lo para evitar que ele se machucasse. O caso ganhou uma dimensão dentro da própria igreja. Em abril de 1949, o ritual decisivo foi realizado em um hospital jesuíta. Padres, enfermeiros e até psiquiatras testemunharam o acontecimento. No clímax do exorcismo, Roland entrou em convulsão, gritou frases desconexas e, segundo o diário dos padres, uma voz profunda dizia ser o demônio que o possuía. Após horas de luta espiritual e física, Roland caiu exausto. Quando despertou, disse com muita calma: ele foi embora e nunca mais apresentou sintomas semelhantes. Roland cresceu, formou-se, teve uma vida comum, discreta, sem demonstrar qualquer comportamento fora do normal. A igreja decretou o caso como posse real, mas não divulgou nenhum nome. Hoje, estudiosos afirmam que o caso pode ter envolvido um luto intenso, dissociação, psicose, sugestionamento religioso e histeria familiar. Mas o caso permanece um dos mais bem documentados da história católica, com testemunhos oficiais, relatórios de padres e incontáveis análises. Até hoje, Roland Doe vive na linha tênue entre o sobrenatural e o psicológico, e o seu caso deu então origem ao romance, ao filme e ao mito do exorcista. O caso Roland Doe permanece dividido em duas linhas. Primeira, a linha religiosa. Aponta que a grande quantidade de testemunhas, inclusive médicos e religiosos, confirma um caso genuíno de possessão. E a segunda, a linha científica, que vê o caso como um conjunto de episódios psicossomáticos reforçados por luto, crenças intensas e falhas de diagnóstico.
Não há provas científicas de fenômenos sobrenaturais, mas também não há documentos suficientes para descartá-los completamente. Esse equilíbrio entre mistério e explicação racional é o que mantém o caso vivo até hoje. A família era de classe média, de origem alemã, vivendo em Cottage City, Maryland, nos anos de 1940. Eram luteranos tradicionais, reservados e pouco envolvidos com a comunidade. Filho único, tímido, introvertido e extremamente apegado à família. Muito próximo da tia paterna, que morreu pouco antes do início do fenômeno. Não tinha muitos amigos e passava longas horas brincando sozinho dentro de casa. Pai trabalhava em um setor técnico de uma grande companhia. Registros apontam para uma empresa de infraestrutura elétrica. Um homem rígido, reservado e pouco religioso. Ficava desconfortável com a presença de padres e com as perguntas dos investigadores. Queria manter tudo cuidadosamente em segredo, temendo escândalos. Durante o caso, ele tentou racionalizar tudo. Participou das sessões, mas com relutância. Muitos relatos dizem que ele não suportava ver o filho daquele jeito. A mãe era uma mulher devota, super protetora, emocionalmente intensa. Era ela quem mais acreditava na natureza sobrenatural dos fenômenos. Extremamente próxima do filho, descrita como hiperprotetora. Durante o caso, foi ela quem mais pressionou pela busca de padres. Era emocionalmente vulnerável, chorava durante os eventos, constantemente implorava ajuda espiritual. A tia, a figura mais importante, ela era a pessoa mais próxima emocionalmente do garoto. Ela foi descrita como excêntrica, curiosa e espiritualista. Ela introduziu o garoto ao tabuleiro Ouija. Nos meses antes de morrer, brincava frequentemente com ele, usando o tabuleiro. A morte dela foi considerada o gatilho emocional de todo o caso, seja por trauma psicológico, seja por, segundo a versão religiosa, uma porta aberta. A família vivia em uma casa pequena, com poucos quartos, um lar silencioso, com poucos visitantes, em um ambiente com forte disciplina e pouco espaço para expressão emocional. Esse cenário contribuiu para o isolamento do garoto e, possivelmente, para a intensidade dos acontecimentos, dependendo da interpretação. Quando a situação ficou insuportável, a família viajou para St. Louis, onde moravam os parentes maternos. Encontraram mais apoio religioso, a casa de parentes, onde ocorreram as principais sessões do exorcismo, e padres católicos que assumiram permanentemente o caso. A família materna era mais aberta a interpretações espirituais, o que facilitou o processo. Após o fim do caso, a família se mudou definitivamente. Todos evitaram qualquer entrevista. Foram descritos como atormentados pelo medo de que o caso se tornasse público. Mudaram o menino de escola e restringiram completamente suas atividades públicas. A decisão da família de desaparecer das atenções foi tão eficaz que a identidade oficial do garoto nunca foi confirmada, mesmo décadas depois. Nos registros do exorcismo, especialmente do padre Bishop, a mãe é descrita como profundamente preocupada e religiosa. O pai é descrito como cético, mas quebrado emocionalmente. O garoto é descrito como submisso, assustado e confuso. A família como um todo vivia sob pressão emocional extrema. A vida depois do caso é a parte mais protegida e cercada de mistério, e também a que mais precisa ser tratada com cuidado, porque a identidade real do garoto nunca foi oficialmente revelada. O que existe são relatos históricos, depoimentos de pesquisadores e pistas indiretas que formam um quadro geral aceito pelos estudiosos do caso. Ele não sofreu mais fenômenos sobrenaturais. Todos os registros de padres e familiares concordam em uma coisa: depois do último ritual, o garoto nunca mais apresentou nenhum sintoma estranho. Os padres chegaram a acompanhar seu progresso por alguns meses, apenas para confirmar que ele havia voltado ao comportamento normal. Após o caso, a família mudou-se para outro estado, colocou o garoto em uma nova escola, evitou qualquer contato com a imprensa e pediu absoluto silêncio sobre o passado. Os relatos descrevem que ele teve uma adolescência totalmente normal, sem problemas psicológicos registrados, sem reincidência de qualquer comportamento incomum, uma vida social discreta, mas funcional. Diversas investigações históricas, sem nunca citar nomes, contam que Roland Doe teve uma carreira técnica estável e de longo prazo, trabalhador dedicado e reservado. Nunca falou sobre o caso, nem com colegas próximos. Ele era descrito como alguém disciplinado, sério e metódico. Nada de comportamento excêntrico,
nada de envolvimento com religião ou ocultismo. Os pesquisadores indicam que ele se casou, levou uma vida familiar estável, vivia de forma tranquila e extremamente privada. Os relatos sugerem que nem mesmo a esposa sabia detalhes do que aconteceu na infância, apenas que houve um período traumático e religioso. Ao contrário de outros casos famosos, Roland jamais deu entrevistas, nunca buscou lucro com a história, recusava qualquer aproximação de autores ou repórteres. Ele fez de tudo para garantir que o caso não seguisse para a vida adulta, e essa postura contribuiu para que sua identidade nunca fosse confirmada oficialmente. Alguns pesquisadores que conseguiram conversar com pessoas que conviveram com ele afirmam que ele era calmo, inteligente, introvertido e muito racional. Nada do que se viu no exorcismo parecia fazer parte de quem ele se tornou. Curiosamente, depois do caso, ele não se tornou religioso, ele não frequentava igrejas e não manifestava interesse em espiritualidade. Alguns dizem que ele evitou religião por medo, outros por querer enterrar o passado. Quando o Exorcista virou fenômeno nos anos 70, amigos disseram que ele sabia que o livro e o filme vinham do caso dele, mas ele nunca comentou nada. Ele evitava completamente o assunto. A postura dele reforçou ainda mais seu anonimato. Ele viveu uma vida comum, com trabalho, família e rotina simples. Nada que remetesse à fama, ao sobrenatural ou à igreja. Depois do caso, Roland Doe cresceu normalmente. Ele estudou, ele trabalhou por décadas, ele casou-se, ele viveu discretamente. Ele nunca falou sobre o passado e jamais voltou a ter qualquer sintoma. Ele viveu como alguém que simplesmente queria ser esquecido pelo mundo e conseguiu. A reação de Doe e de Roland ao filme O Exorcista é um dos aspectos mais comentados por historiadores do caso e, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis de documentar, porque ele nunca deu entrevistas, declarações públicas ou depoimentos diretos. O que existe vem de testemunhos de pessoas próximas, pesquisadores que rastrearam sua vida adulta e padres que acompanharam o caso. Ele sabia que o filme era baseado nele. Ele sabia quando o livro foi lançado em 1971 e virou filme em 1973. O caso de 1949 voltou aos jornais. Colegas de trabalhos e conhecidos da época relatam que ele entendia perfeitamente que o menino do exorcismo real era ele. Ele odiava falar sobre o assunto. Relatos convergem para uma mesma frase usada por pessoas que conviveram com ele. Ele mudava de assunto imediatamente. Evitava conversas, não dava nenhum detalhe, não queria confirmar nada. Nunca comentou o filme em profundidade. Era um silêncio calculado, quase uma regra pessoal. Pessoas próximas disseram que Roland considerava o filme exagerado. Achava que aquilo gerava curiosidade indesejada. Tinha medo de que alguém descobrisse seu passado. O filme reacendeu o interesse no caso e ele temia exposição. Conforme relatos, ele não ficou chocado, não demonstrou trauma, mas ficava visivelmente desconfortável quando o tema surgia. Era como se preferisse fingir que nada daquilo tinha a ver com ele. Não há registro de que ele tenha visto o Exorcista no cinema ou em casa. Pesquisadores costumam dizer, é provável que ele tenha assistido, mas nunca admitiu. Alguns conhecidos afirmam que ele viu trechos, outros juram que ele nunca quis ver. Não há como confirmar 100%. Segundo pessoas que conversaram com ele na fase adulta, ele dizia que Hollywood inventou metade das coisas. Não gostava da ideia de seu caso virar entretenimento. Achava tudo especularização de um episódio doloroso. Era uma mistura de irritação e desinteresse. De acordo com quem conviveu com ele era um homem normal que queria seguir a vida. O filme era só um incômodo. Nada de fascínio, nada de orgulho, apenas alguém tentando esquecer. A melhor síntese da reação de Roland Doe seria: ele sabia que o filme era sobre ele, evitava comentários, não gostava de atenção, queria que o assunto morresse para sempre. Seu silêncio foi tão absoluto que até hoje sua identidade permanece oficialmente oculta. A reação da família de Roland Doe ao lançamento do livro em 71 e do filme O Exorcista em 73 é conhecida principalmente através de relatos indiretos, entrevistas com pesquisadores e registros dos padres envolvidos. A família sempre tentou não deixar rastros, então o que existe é consistente, mas limitado.
A família inteira manteve a mesma postura que tinha desde 1949. Ninguém falava sobre o ocorrido, nem mesmo entre eles. Era um pacto familiar de silêncio, quase como se o passado não pudesse ser mencionado. Eles já tinham recomeçado a vida em outro estado e não queriam nada que reabrisse o assunto. O maior sentimento relatado por pessoas próximas era medo. Medo de que a identidade do garoto fosse descoberta, que a imprensa aparecesse e que vizinhos descobrissem o que aconteceu no passado, que alguém associasse datas e locais ao filho. E a família era extremamente reservada e vivia com receio de escândalo. Fontes históricas apontam que a mãe foi a mais afetada pelo filme, que ela teria ficado nervosa com o sucesso estrondoso do filme, que evitava ir ao cinema e proibido qualquer conversa sobre o assunto, mantido uma postura religiosa e protetora até o fim da vida. Ela temia que aquilo abrisse portas ou chamasse atenção para a família. O pai tratou o filme como um exagero midiático. O pai, que sempre foi cético e reservado, teria reagido de forma mais seca. Chamou o filme de sensacionalista. Disse que Hollywood havia inventado tudo e encarava o caso do filho como um episódio encerrado. Não queria reviver nada daquilo. Para ele, o Exorcista era um incômodo, não um trauma. Quando o Exorcista explodiu mundialmente, houve uma preocupação inicial. Será que vão conectar isso ao nosso passado? Mas, como o nome Roland Doe era apenas um pseudônimo, a cidade e datas eram pouco conhecidas, a igreja manteve documentos em sigilo, a família percebeu que ninguém os identificaria e aliviou a tensão. Os parentes de St. Louis, onde parte do exorcismo ocorreu, também adotaram o silêncio total. Não comentavam o episódio, não compartilhavam as memórias e evitavam conversas sobre religião e sobrenatural. Era como se o evento tivesse sido apagado da história familiar. A regra interna era: nunca mencione o caso. Segundo pesquisadores, qualquer parente que perguntasse sobre o filme recebia uma resposta curtíssima ou evasiva. A família vivia sob um código não oficial de "não falamos sobre isso, nunca". O sucesso do filme só reforçou a decisão da família de nunca permitir que a história voltasse à tona, e por isso a identidade de Roland permanece protegida até hoje. A igreja nunca confirmou oficialmente o caso. A postura oficial sempre foi: não comentamos casos individuais de exorcismo. O caso Roland, apesar de documentado internamente, permaneceu como um episódio classificado privado e não reconhecido publicamente. A igreja manteve sigilo absoluto, por respeito à família e para evitar sensacionalismo. Quando o filme foi lançado, a igreja ficou alarmada. O enorme sucesso do filme gerou um aumento repentino de pessoas acreditando estar possuídas, de centenas de pedidos de exorcismo, de mídia buscando padres que confirmassem o caso real, e o interesse obsessivo sobre possessão. O clero interpretou isso como um efeito perigoso. Padres da época relatam que o filme trouxe pânico espiritual e histeria coletiva, que a igreja criticou o sensacionalismo, e vários líderes religiosos declararam que o filme exagerava rituais, misturava elementos fictícios e teológicos, incorretos, e criava um medo desnecessário. Tratava o demônio como um entretenimento. A igreja viu o exorcista como um produto teatral, inflado, comercial e espiritualmente irresponsável, mas reconheceu que o filme reacendeu a fé em algumas pessoas. Ironicamente, muitos católicos voltaram às igrejas, procuraram orientação espiritual e redescobriram a oração, levaram o mal espiritual mais a sério. Vários bispos e padres relataram que o filme, apesar de exagerado, abriu conversas sobre possessão, sobre mal, sobre espiritualidade, oração, necessidade de discernimento. Ou seja, a igreja criticou o filme, mas usou o impacto para educar. Depois do filme, a demanda por exorcismos cresceu absurdamente. Para controlar isso, a igreja reforçou critérios restritos para aprovar exorcismos. Exigiu avaliações médicas e psiquiátricas completas. Atualizou diretrizes internas e treinou mais padres, mas com mais cuidado. Criou protocolos para evitar charlatanismo e pânico. Os padres William Bordner e Raymond Bishop, que participaram do exorcismo real, foram instruídos a não comentar publicamente, proibidos de conceder entrevistas, orientados a manter o sigilo pastoral. E a igreja, ela temia que o filme reacendesse o interesse no caso de 1949 e que alguém descobrisse a identidade de Roland.
Coincidência, entre o livro de Blatt, o caso de 1949 e os documentos internos, gerou preocupação de que jornalistas encontrassem os diários, a identidade do garoto vazasse e a igreja fosse acusada de exagero ou cumplicidade. Por isso, o Vaticano reforçou descrição absoluta. Declaração Geral da Igreja na época. A linha oficial da Igreja nos anos 70 pode ser resumida em: o mal existe, mas Hollywood não é uma fonte confiável para entender o mal. O filme Exorcista pode ser descrito em 4 palavras: cautela, desconforto, silêncio e controle. A religião não negou a realidade do ritual católico, mas não confirmou o caso. Criticou o sensacionalismo e aumentou o controle sobre os pedidos de exorcismo. Manteve sigilo absoluto sobre Roland Doe. Mas por que tanta proteção? Porque se sua identidade fosse revelada, ele seria assediado pela mídia, fanáticos religiosos apareceriam, caçadores de histórias iriam atrás da família, sua privacidade seria destruída. A igreja e os familiares sempre souberam disso. Então, o maior milagre desse caso foi um anonimato que durou toda a vida. O homem que foi Roland Doe cresceu normalmente, viveu de maneira tranquila, formou família, trabalhou por décadas, nunca falou sobre o caso, evitou qualquer exposição e faleceu, sem jamais quebrar o silêncio. Seu objetivo sempre foi ser esquecido. Antes da lenda, antes dos livros, antes de Hollywood transformar medo em espetáculo, existiu apenas um menino. Um menino comum, com medos comuns, com sonhos simples, como qualquer criança. Mas, durante as semanas sombrias de uma vida ainda em formação, esse menino viu seu mundo ruir diante dos seus próprios olhos. A casa que deveria protegê-lo virou ameaça. O corpo que deveria obedecê-lo se rebelou. A mente tão jovem se tornou campo de batalha para forças que ninguém conseguia explicar. E quando tudo terminou, não houve fogos de artifício, não houve manchetes, não houve finais gloriosos. Houve apenas um silêncio profundo. Um silêncio que duraria uma vida inteira. Porque, ao contrário das histórias que contaram depois, ele não saiu dessa querendo fama, reconhecimento, holofotes. Ele queria paz, queria dormir sem medo, queria crescer sem perguntas, queria ser apenas mais andando pela rua sem ser notado. E foi exatamente isso que ele fez. Reconstruiu sua vida com paciência um tecido rasgado. Estudou, trabalhou, amou, envelheceu e nunca mais pronunciou o nome do passado. Muitos chamam isso de milagre, eu chamo de coragem, porque alguns sobrevivem ao extraordinário, não para se tornarem heróis, mas para reencontrar a beleza de viver o ordinário, a rotina, o simples, o humano. No fim, a verdadeira história não é sobre possessão, demônios ou rituais, é sobre um garoto que, depois de caminhar pelo escuro mais profundo, teve força para procurar de novo a própria luz e deixar que ela brilhasse longe de todos, silenciosa, suave, invisível. Se chegou até aqui, comenta tudo junto aí embaixo para eu saber. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo.